Bem-vindo à jornada de hoje a Tetelestai. Fomos apresentados àquele que disse Tetelestai nos últimos 2 episódios. O nome dele é Jesus, aquele que significa o Senhor da nossa salvação. E ele é a nossa salvação por um motivo. Ninguém nunca viveu como ele viveu. Ele é perfeito, absolutamente pureza. E é aqui que vamos começar o episódio de hoje. Como homem, Jesus viveu como ninguém jamais viveu. Vamos ver o que a Bíblia diz. Mas Jesus era, de fato, sem pecado. Porque se Jesus pecasse, ele não poderia mais ser o Salvador, o Messias. Jesus nunca pecou, e esse fato estava para ser provado. Marcos 1, 12 a 13 diz: Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Assim como Satanás havia tentado Adão e Eva a pecar, Satanás tentou Jesus com a intenção de levar Jesus a pecar. Mas, diferentemente de Adão e Eva, Jesus foi vitorioso. Jesus não cedeu às tentações de Satanás. Jesus não pecou. Durante a sua vida, Jesus enfrentou todas as tentações que você e eu enfrentamos. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado por todas as formas, assim como nós, mas ele não pecou. Lucas 1,35 diz que ele é o santo. Significa que é totalmente puro, sem nenhum mal nele. Só Jesus podia agradar a Deus. E só Jesus teve vida perfeita e não pecou. No Antigo Testamento, Deus instruiu seu povo sobre como trazer animais como sacrifícios por seus pecados. Muitas vezes, um homem trazia um cordeiro como seu substituto. Um substituto é alguém que toma o lugar de outro. O cordeiro era então examinado para assegurar que era, de fato, aceitável a Deus. O homem que trazia o cordeiro não era examinado. Ele era um pecador e já sabia que não era aceitável a Deus. Mas o substituto do homem, o cordeiro, tinha que ser perfeito. Não podia ter nenhum defeito. O cordeiro era examinado no lugar do homem. Assim como Deus permitiu que o cordeiro fosse examinado, Jesus foi examinado em nosso lugar para ser o nosso substituto. Porque quando Jesus estava voltando do deserto, vitorioso sobre o pecado e Satanás, João 1,29 diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus, para tomar o nosso lugar, ser o nosso substituto. Como o sacerdote examinava só o cordeiro que ia ser sacrificado, o plano de Deus era oferecer Jesus como um substituto para ser examinado em nosso lugar. Porque Deus sabia que você e eu falharíamos e pecaríamos. Ele sabia que não obedeceríamos suas leis. Sabia que nós precisamos de um substituto. E Jesus veio para ser esse substituto. Porque só Jesus pode agradar a Deus e obedecer todos os mandamentos. Jesus veio viver a vida que você
e eu não conseguimos. Jesus veio para ser nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Um dos maiores fardos que qualquer um pode carregar é o da culpa. E todos nós temos, porque todos nós falhamos. Eu sei que eu falhei. Por muitos anos eu carreguei o peso da culpa e eu nem sabia. Mesmo que eu estivesse carregando vários tijolos nas costas, eu não sabia que era culpa, porque eu achava que eu era uma pessoa muito boa. Durante meu último ano no ensino médio, eu fui selecionado como presidente do Conselho para Melhorias Sociais. O conselho era um grupo de alunos e líderes de várias escolas da área. Nós criávamos projetos para fazer da nossa comunidade um lugar melhor para viver. Eu me senti muito bem com as coisas que fizemos. Era uma boa organização, com pessoas boas que tentavam fazer o bem para jovens da nossa cidade. Eu tentei fazer o melhor para ser um bom líder. Eu queria ir bem, eu queria ajudar as pessoas. Mas havia segredos obscuros no meu interior que poucas pessoas sabiam. Os segredos no meu coração e ações e minha vida, eu sabia que não agradavam a Deus. E no fim isso me machucou e outros também. Eu não queria ser daquele jeito, mas eu não conseguia evitar. Eu me senti preso. Eu achei que se pudesse fazer mais coisas boas que coisas ruins, aí tudo ficaria bem. Mas as boas ações não podiam apagar a culpa que eu sentia. Quanto mais eu tentava, mais falhava. Eu abusei do meu corpo tomando álcool. Pensamentos sombrios vinham à minha cabeça. Eu não sabia o que fazer. Foi aí que eu visitei uma igreja com a minha namorada. Eu não fui procurando Deus. Eu fui porque eu queria estar com aquela menina. E uma das coisas maravilhosas que aconteceu naquela noite é que eu ouvi do amor de Deus e como Ele deu o Filho dele como sacrifício por nossos pecados. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As palavras penetraram no profundo da minha alma. Elas ecoaram na minha mente e tomaram as minhas emoções. Eu nunca tinha vivido nada parecido antes. Se você tivesse me perguntado antes de ir àquela igreja, você é um cristão? Eu ia dizer, é claro, você não sabe de todo o bem que eu tenho feito? Eu tenho tentado ajudar pessoas, tenho tentado melhorar a minha comunidade, mas eu fiquei cara a cara com a verdade naquela noite. Eu era um pecador e todas as coisas boas que eu fiz não podiam apagar os pecados do meu coração. Elas não podiam remover a culpa da minha alma, não podiam tirar a vergonha que mexia com minhas emoções. Naquela noite, eu sabia que estava em culpa na presença do Deus que é absoluta pureza. Meu coração chorou de vergonha. Culpa, culpa, culpa. Mas essas não foram as palavras finais. Eu ouvi sobre aquele que se chama Jesus. O Senhor é nosso Salvador. Ele foi o único que nunca experimentou o pecado. Ele foi o único que superou todas as forças das trevas. Ele foi o único chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Ele foi o único que viveu uma vida de tanta pureza que pôde pagar o preço dos meus pecados e dos seus pecados. Ele é Jesus. 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 Naquela noite, eu chamei Ele. Eu sussurrei o nome dEle. Eu coloquei a minha fé no Cordeiro de Deus. E Ele tirou a culpa que machucava meu coração. Quando eu o chamei, quando eu abri meu coração para Ele, quando eu confiei nele com todo o meu coração, um milagre aconteceu. O grande peso da culpa saiu dos meus ombros. Eu estava livre, livre de verdade. Eu saí daquela igreja como outro homem, não por causa de nada que eu fiz, mas por causa do que Ele fez por mim e em mim.
Então pensei no que aconteceu e eu percebi que mais ninguém na história do mundo poderia fazer uma mudança tão grande como aquela na minha vida. Não há ninguém que tenha vivido como Jesus. Não tem outra pessoa digna de ser chamada o Cordeiro de Deus. Não tem outra pessoa que tenha derrotado as forças das trevas. Só Ele pode ser o Senhor da sua salvação. Você pode falar com Ele agora, bem onde você está. O nome dele é um nome sobre todo o nome, o nome de Jesus. Chame Ele.